Senhoras acadêmicas, senhores acadêmicos, amigos da Academia Brasileira de Letras aqui presentes e os nossos amigos que nos assistem online. Vamos hoje, mais uma vez, tratar de o último assunto do conjunto de palestras sobre obras-primas da literatura universal, mas antes gostaria de dar alguns avisos, já que às vezes há colegas que saem mais cedo. Em primeiro lugar, notícias do próximo ciclo. No dia 3 de novembro, terça-feira, às 17h30, como sempre, neste auditório, começará o ciclo A Academia e a Língua Portuguesa. A coordenação do acadêmico Evanildo Bechara e o palestrante do dia, também o acadêmico Evanildo Bechara. O título é A Língua Portuguesa na ABL. O próximo evento da casa é o Seminário Brasil-Brasis, aqui neste mesmo auditório, no dia 29 de outubro, quinta-feira, também às 17h30, Música e Educação, a coordenação do acadêmico Domício Proença Filho, e com a participação de Arnaldo Nesquier, Martinho da Vila e Ricardo Cravo Alvim. Hoje vamos ter a palestra da nossa acadêmica, querida acadêmica, Rosisca Darcy de Oliveira, que nos vai falar, como viram, sobre Antígona, o feminismo como crime político. Desculpe, como crime... o feminismo, desculpe. O feminismo como crime político. Desculpe. É porque aqui está o feminismo, é por isso. É porque aqui no título está assim. Também é, mas enfim. Também, não deixa de ser. A nossa querida colega, a acadêmica Rosisca Darcy de Oliveira, é a sexta ocupante da cadeira número 10. Sua obra literária exprime uma trajetória de vida. Formada em Direito pela Pontifícia Universidade Católica, já nos anos 60 inicia seu percurso profissional como jornalista na revista Senhor, também no Jornal do Brasil, também na revista Visão e também no Globo. Em 1970, tem a carreira jornalística interrompida pelo exílio. Acusada pela ditadura militar de denunciar a prática sistemática de tortura, ela acaba se exilando em Genebra, na Suíça. Despossuída da língua materna, o exílio a desafia a construir uma nova identidade profissional. O encontro em Genebra com Paulo Freire redimensiona seus trabalhos para o caminho da educação, interesse que se aprofunda no aprendizado junto à Universidade de Genebra. Na Faculdade de Psicologia e Ciências da Educação da Universidade de Genebra. Em 71, funda com Freire o Instituto da Ação Cultural e de Língua Portuguesa recém-libertada do regime, e participa do processo de reconstrução do sistema educacional em países africanos de língua portuguesa,
recém-libertados do regime colonial. O livro Vivendo e Aprendendo, Experiências em Educação Popular, publicado pela Brasiliense em 1980, exprime a vivência desse tempo de exílio. Nos anos de 70, participa ativamente do emergente movimento internacional de mulheres. Esta experiência inspira os ensaios Les Femmes en Mouvement e L'Avenir e L'Éducation, publicado pela Universidade de Genebra em 1978. O ensaio Feminismo, Féminiser le Monde, Genebra, 1978, exprime sua valorização da cultura feminina como fator de enriquecimento das relações humanas. Cria na Universidade de Genebra um inédito curso sobre o feminismo, tema que fundamenta sua tese de doutorado na Faculdade de Psicologia e Ciências da Educação, La formation des femmes comme miroir de l'ambiguïté. Seus 2 primeiros livros foram escritos e publicados em francês. Com o restabelecimento da democracia em 1980, retorna ao Brasil e dá prosseguimento à sua atividade ensaística sobre os temas da educação e do feminino. É assessora especial por 4 anos do vice-governador do Rio de Janeiro, Darcy Ribeiro, que, inspirado em Anísio Teixeira, investe na revolução e qualificação da educação pública. Em defesa da causa feminina, se empenha em promover a chegada das mulheres aos lugares do saber e do poder, como exigência de aperfeiçoamento da democracia. Em 1991, funda e preside a Coalizão das Mulheres Brasileiras. Em 1995, é nomeada pelo Presidente da República presidente do Conselho Nacional dos Direitos da Mulher, responsável pela implantação no Brasil das estratégias da igualdade, Programa Nacional de Promoção da Igualdade de Gênero, Brasília, 1996. Em sua ação no plano internacional, co-preside a delegação brasileira à Conferência Mundial da Mulher em Beijing, integra o Conselho Mulher e Desenvolvimento do Banco Interamericano de Desenvolvimento e representa o Brasil na Comissão Internacional de Mulheres da OEA. Propõe a criação e é a primeira presidente da reunião especializada da mulher no Mercosul. Preside a rede internacional Terra Fêmina, um olhar feminino sobre os temas globais na rede internacional. Preside desde 2007 o movimento Rio Como Vamos, de promoção da participação e restabelecimento cidadã. Foi vice-presidente da Cultura da Associação Comercial do Rio de Janeiro e é membro do Conselho Diretor da ACRJ, do Conselho Técnico da Confederação Nacional de Indústria e do Instituto Brasileiro de Defesa do Deficiente. Sua visão da cultura feminina como fator civilizatório inspira seu principal ensaio, Elogio da Diferença, publicado também nos Estados Unidos e republicado recentemente pela Rocco. Reengenharia do Tempo, Rocco 2003,
segundo marco em sua escrita ensaística. O reencontro com a língua, com as raízes brasileiras e a língua materna, fertiliza sua vocação literária, realizada em 4 livros de crônicas e contos. É membro do PEN Clube do Brasil. Um fio condutor perpassa sua obra: o elogio da liberdade, a defesa dos direitos humanos e a valorização da cultura feminina como contribuição das mulheres à civilização. De modo que ninguém mais apropriado para a palestra de hoje do que a nossa querida acadêmica Rosisca Darcy de Oliveira. Com ela, a palavra. Muito obrigada, acadêmico Evanildo Bechara, senhora acadêmica, senhores acadêmicos, amigos da academia, ouvintes que nos seguem pela internet. É um prazer estar aqui com todos essa tarde para abordar um tema que me é caro e um livro que faz parte da minha biografia. Se todos os livros, por um estranho mistério, desaparecessem da face da terra, e só Antígona, a tragédia de Sófocles, sobrevivesse como testemunha do que teria sido a sensibilidade humana, essa sensibilidade estaria ainda assim bem representada no que ela tem de conflitiva, já que o conflito é constitutivo da identidade de cada um de nós e nós nos construímos no encontro com o outro. Revisitar Antígona no século XXI é cumprir o destino do pensamento ocidental que, em adesão ou revolta, vive um eterno retorno às tragédias da antiguidade. São múltiplas as oposições ontológicas que a tragédia de Sófocles soube espelhar. O diálogo de surdos entre a juventude e a velhice. Os vivos e os mortos. Os homens e os deuses. O indivíduo e o Estado. A colisão irremediável dos universos contíguos e contraditórios do feminino e do masculino. Um velho rei e uma jovem princesa. Ele, falando em nome da lei da cidade, ela, afirmando a lei não escrita, mas eterna, a lei dos deuses, que orienta a sua consciência individual. O crítico George Steiner, que estudou a fundo a peça de Sófocles, em seu monumental Antígona, refaz a trajetória da figura mítica de Antígona e resume, assim, sua importância na reflexão sobre a condição humana e sobrevivência na história da literatura ocidental. Diz ele: creio que foi dado apenas a um texto literário exprimir a totalidade das constantes principais dos conflitos inerentes à condição humana. Os homens e as mulheres, os velhos e os jovens, o indivíduo e a comunidade, ou o Estado, os vivos e os mortos, os mortais e os imortais, se definem no processo conflitivo através do qual eles definem o outro. Os conflitos que decorrem desses 5 tipos de enfrentamento não são negociáveis. Os limites que condicionam a existência da pessoa humana são fixados pelo sexo, idade, pela comunidade, pela oposição entre a vida e a morte e o potencial de encontros, aceitos ou recusados, entre o existencial e o transcendente. Fecho aspas. Apesar de ter sido, talvez, o texto mais recriado da história da literatura, em múltiplas e insólitas versões, espalhadas por tantas culturas e pelo talento de autores que vão de Hegel a Racine, a Anouilh, Cocteau e Brecht, a Antígona de Sófocles sobrevive intacta.
Por quê? Ora, nos livros da minha infância, as princesas se casavam com príncipes e eram felizes para sempre. Na adolescência, caiu-me nas mãos a história de uma princesa que não se casou com um príncipe, embora fosse sua noiva. E eles não foram felizes para sempre. Essa princesa tebana, filha do rei Édipo, filha do incesto de Édipo e Jocasta, descendente da nobre e maldita Casa Real de Laios, invadiu a minha vida e sacudiu o meu imaginário. É essa história contada por Sófocles, no ano 441 a.C., essa história que há 25 séculos habita o imaginário ocidental, que eu me proponho hoje a revisitar. É madrugada em Tebas, quando, na véspera do seu noivado com o filho do rei, Antígona desliza para fora dos muros do palácio. Desafiando a proibição decretada pelo rei seu tio, Creonte, ela vai cobrir de terra os despojos de Polinice, seu irmão, o filho rebelde de Édipo, morto em combate contra seu outro irmão, Etéocles, depois de conduzir o ataque de 7 príncipes estrangeiros contra a sua cidade natal. Cada passo daqueles pés descalços na planície de Tebas aproxima Antígona de seu destino e põe em movimento a engrenagem da tragédia. A tragédia é o choque de 2 razões, 2 verdades, 2 lógicas. Antígona, de Sófocles, é o arquétipo da tragédia. O enfrentamento entre a filha de Édipo e o rei exprime não apenas o conflito irredutível que opõe uma mulher a um homem, ou os imperativos da consciência privada ao dever público, mas também o contraste entre a lógica do que hoje se chamaria o espaço público e o espaço privado. Creonte é o senhor do espaço público. Nesse território proibido às mulheres, são os homens que fazem a lei e ditam o direito em nome da razão de Estado. Mas quando Creonte, invocando o interesse da cidade, proíbe que Polinice seja enterrado, Antígona se revolta. Enterrar os seus mortos, segundo os ritos funerários que garantem a acolhida no mundo dos mortos, é uma atribuição feminina. É um direito e um dever seu. Antígona não é uma mulher como as outras. É a filha de Édipo. É a filha selvagem de um pai selvagem, de um rei selvagem, nascida da transgressão, condenada a transgredir. Antígona foge do palácio, levando consigo a irmã Ismênia, e nessa primeira incursão na clandestinidade das 2 filhas de Édipo, Antígona confronta Ismênia a escolha que determinará a seus olhos se a irmã é fiel à sua estirpe ou se dissolveu-se no medo a nobreza dos seus sentimentos. Para se afirmar como verdadeira herdeira de Édipo, Ismênia deve acompanhá-la na missão que Antígona se atribui como vital: enterrar o irmão Polinice, vítima de Etéocles, tombados ambos numa guerra suja pela sucessão ao trono. 2 filhos mortos, 2 filhas vivas, é o que resta agora da linhagem de Édipo. Creonte, que ocupa o trono, escolheu Polinice para o papel de traidor e Etéocles para o de herói. Etéocles será enterrado segundo os ritos e terá assegurada sua acolhida entre os mortos. Polinice será transformada em carniça repugnante, exposta aos olhos da cidade. Abandonado sem sepultura, sua alma condenada penará sem jamais encontrar repouso. Esse é o decreto do rei, a lei da cidade. Contra eles se insurge Antígona, decidida a enterrar o irmão, salvando-lhe assim a alma e arrostando nesse gesto a condenação à morte. Ismênia se distancia da decisão da irmã, se curva à vontade de Creonte.
e tenta dissuadi-la, porque a lei da cidade não pode ser ignorada. E, sobretudo, porque, diz ela, somos apenas mulheres. A natureza não nos fez para lutar contra os homens. Estamos subordinadas a senhores. Estamos, portanto, obrigadas a obedecer às suas ordens, a estes e a outros ainda mais severos. Sendo mulheres, não teremos jamais razão contra os homens. Ismênia sabe que insistir na transgressão é deixar-se seduzir pelo impossível. Mas o impossível é o horizonte de Antígona. E ele apronta a cometer um tríplice crime político: ultrapassar os muros da casa, reduto protegido do feminino, interna a política pela subversão da lei e, finalmente, desafiar não só a lei do Estado, que condena seu irmão, mas a lei dos homens, que a condena a mulher ao silêncio. Face a ela, Ismênia é contraponto, moldada na adequação, conforme a norma, olhar baixo e assentimento. Sua obediência é vazada e atravessada em raio pelo não de Antígona. Ismênia e Antígona são duas versões do feminino, dois possíveis no diálogo conflitivo do feminino consigo mesmo. Aceitar as leis fundadoras que separam o mundo das mulheres do mundo dos homens, submetendo este àquele, ou subverter essa ordem, atravessando a fronteira entre o doméstico e o político. O luto e o silêncio teriam protegido melhor o corpo inquieto e já condenado, que ganha planície e vai ao encontro de seu destino, deixando para trás as certezas da casa real a que pertence por direito de sangue, o conforto do gesto repetido e aprovado, aplaudido e esperado de uma princesa. Do lado de fora, para além das fronteiras da casa, espera um conflito maior, mais irredutível, mais fatal. Diante dela, ergue-se agora o tio, o rei, o homem. Creonte entra em cena para cumprir o seu papel. Suas primeiras palavras, seu discurso aos cidadãos, sua plataforma de governo são uma afirmação categórica do primado do público sobre o privado, execração da lealdade familiar que põe em risco o bem comum. Quem imaginar que se pode amar uma pessoa acima do seu país, aos meus olhos, não merece nenhum respeito. Creonte está no poder para manter a lei contra tudo e contra todos, não se abala com o espetáculo repugnante do corpo de seu sobrinho deixado aos abutres, ao contrário, encontra justificativa na certeza cega de que não pode ceder à tentação do apelo afetivo que comove e enfraquece a inteireza da polis. É essa certeza que tece os fios da teia em que ambos, Creonte e Antígona, se enredarão sem salvação possível. Mais alguns minutos, e ei-lo diante de uma menina desganhada, com as unhas sujas de terra, arrastada pelos cabelos por seus guardas como uma delinquente qualquer, princesa insolente, que escapuliu de casa e da vida, na véspera de se tornar a mulher de seu filho Hemon e, mais tarde, a mãe de seus netos. Face a face, Creonte e Antígona vão encenar a oposição irreconciliável de contrários, de naturezas distintas, e o enfrentamento da lógica do masculino com a lógica do feminino, da juventude e da velhice, que ao longo da história humana se mantiveram tão radicalmente estrangeiras. Para Creonte, o triunfo de Antígona o desloca de sua posição de homem. Essa menina já mostrou sua insolência ao passar por cima das leis estabelecidas. E o crime, uma vez cometido, é uma insolência a mais, da qual ela se vangloria. Agora já não serei mais eu, será ela, o homem, se tiver impunemente tal triunfo assegurado.
Pois bem, não. E Creonte pergunta. Responda sem frases, com uma só palavra. Conhecias a proibição que eu havia proclamado? Sim, eu a conhecia. Como poderia ignorá-la? Ela era absolutamente clara. E ainda assim, ousaste desafiar a minha lei. Sim, porque não foi Zeus que a proclamou. Não é a justiça sentada ao lado dos deuses infernais. Não, essas não são as leis que eles fixaram para os homens. E eu não pensava que tuas proibições fossem tão poderosas a ponto de permitir a um mortal de transgredir outras leis, as leis não escritas, inabaláveis, dos deuses. Estas não têm data, não são de hoje nem de ontem. Ninguém sabe o dia em que foram editadas. Poderia eu, por medo de quem quer que fosse, me expor à vingança dos deuses? Se eu sabia que podia morrer, mas morrer antes da hora, digo em alto e bom som, para mim é uma vantagem. Morrer para mim não é um sofrimento. Seria um sofrimento se eu tivesse tolerado que um filho de minha mãe ficasse sem sepultura. Disto sim, eu teria sofrido. De morrer, eu não sofro. A ti eu pareço, sem dúvida, agir como uma louca, mas louco poderia muito bem ser aquele que me considera louca. Creonte tem diante de si a filha de Édipo, que ele reconhece como a filha de um pai intratável que não lhe ensinou a ceder aos golpes do destino. Antígona, ao contrário, sabe que nasceu para o amor e não para o ódio, e que nada consolaria se deixasse sem sepultura um corpo nascido de sua mãe. Também sabe que as leis que desafia valem menos que as outras, que vigoram desde o princípio dos tempos e que ninguém escreveu, porque foram promulgadas pelos deuses. Creonte se inquieta. Ele não quer que ela morra, mas não pode deixá-la viva. Desenha-se em seu espírito a ameaça da anarquia. Não era o poder em conteste? Inadmissível a inversão das regras do mundo. Mas já é tarde. Já emergiu uma outra razão, alternativa ao senso comum, que vai ser a matéria da tragédia. A razão de Creonte, posta em questão, só resta o recurso do assassinato, porque ela não é apenas uma expressão do poder discricionário, mas uma razão convencida de si mesma. O destino de Antígona está escrito sem apelação possível. Creonte ainda tenta uma última argumentação. O inimigo morto não é nunca um amigo. Antígona rebate: eu sou daquelas que amam, não dos que odeiam. Pois bem, se o que queres é amar, vá debaixo da terra amar os mortos. A mim, enquanto eu viver, não será uma mulher que ditará a lei. Jananui, na sua versão de Antígona, que veio à cena em Paris nos anos 40 do século passado, explicita numa fala da prisioneira uma dramática inversão de poder. Creonte é rei, e como rei, é um escravo de sua própria lei que obriga a condenar à morte a noiva de seu filho. Antígona o desafia. Eu, com as minhas unhas sujas de terra, com as marcas da brutalidade de seus guardas ainda no meu corpo, com o medo que me sobe do ventre, eu sou rainha. O texto de Anui é a ilustração dramática do limite do poder, que encontra sua fronteira última na autonomia do outro. Alguém que, para além do medo, aceita a morte como preço de sua liberdade. O diálogo de Anui sublinha que não existe poder absoluto. Desfazendo-se de Antígona, Creonte não escapa ao novo conflito que o espera. Hemon, seu filho, já corre aflito
desesperado pelo destino de sua jovem noiva de um casamento inconcluso. A lógica do masculino esbarra aqui em outra versão do masculino. O que a velhice acredita ser o bom senso encontra o frescor contestatário da juventude. Assim como na abertura da peça, Ismênia aparece como uma voz apaziguadora, agora será a vez de Hemon oferecer ao pai uma versão mais doce dele mesmo, mais flexível, menos absoluta, menos detentora de uma verdade única. Pai, eu te pertenço. Teus conselhos são sempre bons. Que eles me tecem o caminho e eu os seguirei. Não há casamento que me seja mais útil do que te ter como guia. Caionte responde apaziguado. Sim, meu filho, essa é a regra que deves guardar no fundo do teu coração. Obedecer sempre à vontade de teu pai. É por isso que os homens desejam ter em seus lares filhos dóceis. É para que eles os vinguem de seu inimigo e honrem seu amigo tanto quanto a si mesmos. Não, meu filho, não perca jamais a razão pelo prazer que uma mulher possa te dar. Saiba que é um abraço gelado que te oferece uma esposa perversa. Se eu tolerar a desordem em minha casa, o que vai se passar do lado de fora? O homem que se comporta como deve em casa fará a prova do mesmo valor na cidade. É ele que a cidade colocou para governá-la, ao qual todos devem obediência nas coisas mais insignificantes, no que é justo e no que não é. A anarquia é o pior dos flagelos. Ela arruína as cidades, destrói os lares, rompe as frentes de combate, semeia o pânico, enquanto que a disciplina salva os que ficam em seus lugares. Por isso, o nosso dever é defender a ordem para impedir a desordem e não ceder jamais diante de uma mulher sob qualquer pretexto. É preferível sucumbir, se necessário, sob a espada de um homem do que ser considerado vencido por uma mulher. A juventude de Hemon, seu alumbramento diante da vida, ousa abrir o debate sobre o que é a verdadeira sabedoria. A arte de aprender nada tem de vergonhoso. Necessária é também a aceitação do limite do poder para que não se torne tirania. O filho alerta o pai para o fato que não existe uma cidade que seja propriedade de um só e que persistir em seu édito o transformaria no comandante solitário de uma cidade vazia. Hemon propõe a Caionte a imagem das árvores que, num vendaval, sabem se curvar e salvam seus galhos frágeis, enquanto as mais rígidas, as que se obstinam a resistir, perdem suas raízes. Um coração capaz de voltar atrás no ódio, de ceder à ternura, seria a garantia de uma existência mais fértil e de um melhor governo. Mas Caionte existe, assim como Antígona, na clave do absoluto. A seus olhos, Hemon aliou-se às mulheres. Deixou, portanto, de ser um homem e foi por elas escravizado, tornando-se um joguete do inimigo e porta-voz de uma linguagem ininteligível. O Corifeu reforça essa suspeita, atribuindo à reação de Hemon a força do impulso erótico. Quem triunfa aqui? Claramente é o desejo que nasce dos olhares da Virgem prometida ao leito do seu esposo. O desejo cujo lugar é ao lado das grandes leis, dentre os senhores do mundo. A divina Afrodite é invencível, suplanta a todos. Hemon, versão diluída do masculino, Ismênia, versão diluída do feminino, são coadjuvantes da tragédia de Caionte e Antígona, os mais autônomos personagens da literatura antiga. Caionte e Antígona são necessários um ao outro. Um é a imagem invertida do outro, o outro do outro, imersos numa mesma paixão obsessiva de cumprir implacavelmente um destino. Como espelhos paradoxais,
Antígona e Cleonte refletem em cena a inegociável dissemelhança sexual que é feita ao mesmo tempo de estranheza e sedução. Feminino e masculino dialogam em contradita. Antígona fala com o corpo. Seu centro é fora do tempo. Sua temporalidade é o sempre, familiar por isso mesmo com o mundo dos mortos, o antes e o depois, que envolvem a transcendência. Creonte é a contingência do agora, cuja temporalidade é histórica. Fala com a razão que a política se atribui. Ele detém o poder temporal de julgar com os vivos e os mortos. Se Polinice teve ao corpo morto recusado o abrigo da terra, Antígona, paradoxalmente, será enterrada viva. Seu lamento derradeiro se volta para o destino de mulher que ela poderia ter tido e que não teve, e este é, nesse momento de morte, sua única concessão à fragilidade. Ela chora a felicidade conjugal perdida, os filhos que não terá, o canto do Himeneu que não ouvirá, e se dirige aos seus mortos. Queridos pais, eis-me aqui, virgem e maldita, que volto à vossa morada. Creonte me prende, me priva de núpcias, de meu destino de esposa e mãe, sem amigos, sozinha, desço viva ao reino dos mortos. Qual foi o decreto divino que violei? Fragilidade da coragem, pois que nada mais é temor nesse espírito que não visava o poder temporal, e sim o respeito à natureza que une os seres para além da vida e da morte, do tempo e da história. A feminilidade que chora a perda dos tesouros da vida, ser mulher, esposa e mãe. A grandeza do personagem de Antígona vem também dessa fraqueza que a invade na hora da morte, que não se parece com arrependimento, mas é um sentido agudo da tragédia que a atingiu, esmagando suas reservas de ternura. Privada das lágrimas do luto, sem amigos, sem marido, eis-me aqui, infeliz, tragada pela via que se abre diante de mim. Ó sepultura, câmara nupcial, refúgio subterrâneo, minha prisão para a eternidade. Indo em vossa direção, vou em direção aos meus, que já mortos são os hóspedes de Perséfone, e rumo aos quais eu desço, a última das miseráveis, antes de ter usado em plenitude minha porção de vida. Pelo menos ao partir, guardei a esperança de chegar às profundezas como a filha querida de meu pai, querida de ti, mãe, querida de ti também, irmão bem-amado, pois que fui eu que com as minhas mãos lavei e revesti vossos corpos. Eis que, abandonada de todos, miseravelmente, desço em vida ao refúgio subterrâneo dos mortos. De que me adianta dirigir meu olhar aos deuses? Não tenho aliados aos quais apelar. Minha piedade me valeu o renome de ímpia. Ó terra de Tebas, cidade de meus pais, deuses autores de minha raça, vejam, ó filhos dos chefes de Tebas, a única que sobrevive das filhas de vossos reis, vejam o sofrimento que lhe é imposto por haver respeitado o dever da piedade. Aqui Antígona se intitula a última da linhagem de Laios. Ismênia perdeu a seus olhos o direito a essa herança que suas hesitações desonraram. O lamento final de Antígona é um dos textos mais pungentes que a literatura produziu. Ela encarna a solidão como um sentimento absoluto. Seu lugar é um exílio sem lugar. Enterrada viva, ela não pertence nem aos vivos, nem aos mortos, nem à vida, nem à morte. Sua lucidez, sua tentação do desespero, sua fala a si mesma e a seus mortos, seu heroísmo, torna a tragédia ainda mais devastadora. Os deuses não a escutam. Um ato de justiça gerou uma abominável injustiça. Antígona está só, nas trevas, despida de qualquer socorro, e os deuses se calam. In extremis, ela descobre que os deuses não são justos. 5 séculos mais tarde, um homem bredaria em um momento de solidão igualmente radical. Meu Deus,
por que me abandonaste? Enquanto Antígona, privada da luz, diz seu lamento, sobre Creonte se abatem as trevas do mau presságio. A previsão do vidente Tiresias é implacável. Tiresias se dirige a Creonte. Entenda que desta vez estás com o pé sobre o fio cortante do teu destino. Nossos grandes altares, nossos pequenos lares, se encontram todos igualmente conspurcados pela carcaça oferecida aos pássaros e aos cães, por essa carne do pobre filho de Édipo, tombado no campo de batalha. Pense nisso, meu filho. O erro é frequente entre os mortais, mas o erro, uma vez mais cometido, seu autor deixa de ser um tolo, um infeliz, que sabe se curar do mal que o afligiu e se deixa convencer, enquanto que a teimosia é incúria. Vá, ceda ao morto. Não procures mais atingir quem não está mais aqui. Seria acaso uma proeza matar pela segunda vez um morto? E Tiresias prossegue, advertindo que antes que o sol se ponha, Creonte pagará com o sangue do seu sangue, com a morte de um filho, o sacrifício de Antígona e a profanação do corpo de Polinice. Terá ele mesmo fornecido, em troca de um morto saído de suas próprias entranhas. Tiresias conhece bem a arte do vidente, que sabe recolher e ler indícios. Sabe que ele pagará o crime de ter precipitado os vivos no reino dos mortos, de ter relegado uma vida humana à sepultura, ao mesmo tempo em que reteve sobre a terra um morto que pertence aos deuses do inferno, um morto que lhe frustra de seus direitos, das oferendas, dos ritos que lhe são devidos. É por isso que as Eríneas, as executoras do inferno e dos deuses, às vezes lentas, mas sempre seguras, estão ali e o espreitam, e vão prendê-lo na rede de desgraças que ele próprio teceu. O desfecho é bem conhecido. Creonte é alertado pelo Corifeu de que Tiresias nunca pronunciou sobre a cidade uma única mentira. O Corifeu o persuade de libertar a princesa. Convencido, ele tenta voltar atrás e, salvando Antígona, evitar que a dor se espraie, contaminando tudo e todos. Tarde demais. Antígona já havia se suicidado. Hemon mata-se na frente do pai e Eurídice, mulher de Creonte, inconformada com o suicídio do filho, o acompanha na morte. Resta a Creonte, como antes a Antígona, o lamento, invocação da morte, desejada, urgente, porque é possível encontro marcado com os seus. O poder temporal vencido, humilhado, dissolve-se na esperança de um outro mundo de tempo infinito. A razão que é desrazão, triste tolice das decisões que tomei. Ah, filho meu, uma jovem morte se apoderou de sua juventude. Morreste e partiste, sucumbindo a uma demência que foi minha, não tua. Doravante, não sou mais que um nada. Ah, que vem então a que me parece a mais bela das mortes, a que será o fim de minha vida, que jamais eu reveja um amanhã. Levem para longe daqui o louco que te matou, meu filho, sem o querer, e a Eurídice como a ti. Desgraçado, não sei o que fazer, nem do qual dos dois me ocupar. Tudo vacila entre minhas mãos. Sobre a minha fronte se abateu um destino pesado demais a suportar. O Corifeu toma a palavra. A sabedoria é, de longe, a primeira das condições da felicidade. Não se deve jamais cometer uma impiedade em relação aos deuses. Os orgulhosos veem suas grandes palavras retribuídas pelos grandes golpes do destino, e não é senão com o passar dos anos que eles aprenderão a ser sábios. As tragédias gregas se inspiram da convicção de que as forças que constroem ou destroem nossas vidas escapam ao domínio da razão ou da justiça. Essas forças sobrenaturais, sem piedade, nos induzem a agir contra nós mesmos, ocultam o erro, nos enlouquecem e corrompem nossas vontades de tal forma que nos tornamos os algozes de nós mesmos e os assassinos de quem mais amamos.
Antígona sabe o que vai lhe acontecer, mas entre esse saber e o seu agir há um abismo que é preenchido pelo querer implacável dos deuses. Uma força mais forte do que ela a impele a seguir rumo à desgraça. Para além da revolta contra a lei da cidade, há um destino que lhe é ditado. Há na tragédia a presença do inevitável e do irreparável, que, combinados, levam a cabo a destruição de personagens nobres, cuja sorte entra em decadência para terminar em um fim desastroso. O movimento da tragédia é o da descida vertiginosa dos píncaros do poder e da glória aos infernos do sofrimento, da humilhação e do caos. Em Édipo Rei, a peça que sucede a Antígona no repertório de Sófocles, o rei Édipo, coberto de opróbrio, cego, mendigo, errante apoiado no ombro de sua filha Antígona, que é ainda uma criança, é a imagem mais acabada dessa descida aos infernos em vida que marca o destino do herói trágico dos gregos. Antígona e Creonte tombam prisioneiros de suas verdades. O conflito que os opõe é sem saída. Suas lógicas se negam e se excluem sem transigência possível. Antígona não pode, nem quer contemporizar. Seus atos a condenam. Creonte pode apenas confirmar uma sentença já contida na proibição que Antígona escolheu transgredir. Se Antígona deve desafiar Creonte para cumprir seu destino, para ele, o rei, o homem, seus atos são desvario, loucura, desordem que leva ao caos. Condenada ao exílio perpétuo, culpada de invadir o território dos homens com a lógica do feminino, Antígona será banida do mundo dos vivos sem encontrar abrigo ou repouso no reino dos mortos. O mito de Antígona atravessou os tempos como o eco insistente de uma voz a cada vez reencontrada. Nascida do imaginário humano, o imaginado, como num sonho recorrente, repercute representações fundamentais da experiência humana. Como bem lembra George Steiner, assim como Édipo, Electra, Prometeu ou Ícaro, Antígona, enquanto figura mítica, é uma personificação coletiva. Tanto quanto as mãos, espalmadas no fundo das cavernas, ou os templos erguidos nas colinas, a glória dos deuses, os mitos são testemunhos sobre o fenômeno humano. São ondas do inconsciente coletivo, que vêm dar nas praias de todos os séculos. Chegam a nós sempre os mesmos, mas reinventados. Despertam sentimentos contraditórios, uma espécie de memória do já vivido, e por isso reconhecível, mas também a surpresa do inédito. Os mitos são feitos de agora e de outrora. Antígona é um desses mitos, talvez o mais persistente, o que vem envolvendo gerações com sua força encantatória, provocando identificações, servindo de metáfora a oposições irreconciliáveis. Cada geração visita Antígona com a angústia do seu conflito e encontra nela um espelho que preenche com as imagens os fantasmas de seu tempo. No mundo de hoje, evocar Antígona tem sido cada vez mais frequente. São tempos em que a ordem do mundo tornou-se irreconhecível pela quebra do paradigma ancestral que separava o mundo público dos homens e o mundo secreto, privado das mulheres. Na evocação de Antígona, ecoa a inconformidade de gerações de mulheres que no último século recusaram o decreto de ausência e de silêncio, que as excluía do político, desafiaram a condenação social e pisaram, ainda que com passo incerto, os territórios do masculino. Esse eco vem se fazendo tanto mais audível quanto passados os primeiros esforços ruidosos para se tornarem presentes e eloquentes, as mulheres buscam, nessa presença e palavra, afirmar a lógica do feminino. Se nos primeiros tempos as mulheres exercitaram-se na lógica do masculino, como numa língua estrangeira, para melhor se fazer entender no espaço público, e ainda assim encontravam resistências e incompreensões que lhes pareciam injustas e excludentes, hoje muda o tom no acidentado diálogo homem-mulher. A voz feminina evoluiu da modesta ambição de se fazer simplesmente ouvir no espaço público
para bem mais contundente e subversiva lá tentar dizer a razão do feminino. Reencena-se assim, no enfrentamento contemporâneo, o desafio de Antígona e Caionte. No espelho de Antígona, em que tantos se quiseram refletidos, as mulheres de hoje descobrem um rosto arquetípico. Em tempos de oposição irredutível, a frágil princesa tebana, que, afirmando lei própria, negou a autoridade do rei e do homem, pele nua do feminino, volta ao proscênio, viva, fugitiva do esquecimento, e acena às novas gerações. Muito obrigada. Este ciclo não poderia terminar em melhor plano do que esta revisitação que fez a nossa querida Rosisca à tragédia de Sófocles. Não é? Um circo de paixões, e reparem que paixões todas elas firmadas em pensamentos, em soluções, em regras, em regulamentos, de modo que cada personagem que fala parece que nos leva a pensar como aquele personagem em relação ao outro personagem. Mas de toda essa revisitação que fez a nossa querida Rosisca da tragédia de Sófocles, ficou, desde o início em que ela leu, esta visão profética da necessidade da competência da mulher. De modo que a nossa Rosisca tirou do final da tragédia este espelho de mulher de quem a nossa Rosisca é uma defensora implacável. De modo que este ciclo, que duas vezes foi cenário aqui da literatura clássica, não é? Terminando com Sófocles, nós podemos ver que este ciclo de obras-primas da literatura universal são obras que continuam a nos encantar. E a professora Rosisca, a acadêmica Rosisca, nos trouxe esse momento de contemplação a essas obras-primas. De modo que a academia fica a dever à nossa acadêmica mais uma lição, mais uma página de amor, de compreensão, de democracia para com a mulher. De modo que a academia agradece mais este momento de sedução, revivendo esta tragédia de Sófocles, que continua, como vimos, vivo para todos nós e eterno. Muito obrigado. Muito obrigado, Muito obrigado, Beixão. Obrigado. De modo que está encerrada a sessão. Depois das merecidas palmas. Parabéns.